E quando as pessoas falam sobre as Crônicas de Nárnia, normalmente elas lembram do leão, do guarda-roupa mágico e da feiticeira branca. Mas existe um livro da série que esconde um dos maiores mistérios já escrito pelo famoso escritor C.S. Lewis. Um mistério envolvendo um príncipe desaparecido, uma mulher misteriosa e uma mentira que permaneceu escondida por anos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta das Crônicas de Nárnia, fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai achar tudo isso aqui incrível. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Graciano Silva e hoje nós vamos conversar sobre A Cadeira de Prata, o 6º livro publicado e o 4º na ordem cronológica das Crônicas de Nárnia. Nesta aventura, nós apresentamos a Gil e o Eustáquio em uma missão dada pelo próprio Aslan, que é encontrar o príncipe Rilian, o herdeiro do trono de Nárnia, que desapareceu sem deixar rastros. E é justamente nessa busca que nós encontraremos um dos mistérios mais sombrios de toda a série. E olha só, ao longo desse vídeo, nós vamos acompanhar uma jornada que começa atrás de um ginásio escolar e termina em um reino subterrâneo, governado por uma figura extremamente perigosa. Além disso, eu quero te mostrar porque esse livro entrega uma das melhores investigações de toda a série das Crônicas de Nárnia. Alguns dos personagens mais interessantes de Nárnia e uma revelação que vai mudar completamente a forma como nós enxergamos toda essa história. Bora pro vídeo? E a história começa bem longe das terras de Nárnia. Nós conhecemos a Gil, que é uma garota que sofre constantemente por conta dos valentões que estudam na mesma escola que ela. Enquanto ela tenta escapar dos problemas, ela encontra o Eustáquio, que é um personagem que nós já conhecemos no volume anterior das Crônicas de Nárnia, que é o Peregrino da Alvorada. E aqui já dá para perceber o quanto ele mudou. Aquele garoto chato, irritante, insuportável que a gente conheceu ficou para trás. Agora ele tenta ajudar a sua nova amiga, a Gil. Durante a conversa com a amiga, ele conta sobre as terras e as aventuras que ele teve em Nárnia com seus primos e os amigos novos que ele fez lá. Mas antes que a conversa vá muito longe, os dois acabam fugindo dos valentões e atravessam uma porta que fica no fundo da escola. Do outro lado, já não existe mais escola, não existe mais os amigos, os funcionários, professores. Existe apenas um enorme precipício acima das nuvens e a presença do próprio Aslan de frente para eles. Já pensou você atravessar uma porta e dar de frente com o grande leão de Nárnia, o próprio Aslan? E depois de encontrar a Gil, o Aslan revela o motivo de ter trazido aquelas duas crianças até ali. O príncipe Rilian, o filho do rei Caspian, desapareceu faz muitos anos e nunca mais ninguém conseguiu encontrar o garoto. Para ajudar nessa busca, o Aslan entrega 4 sinais que devem ser seguidos com precisão absoluta. O primeiro é que assim que o Eustáquio encontrasse um velho amigo de Nárnia, ele deveria falar imediatamente com ele. Já o segundo era seguir para o norte até encontrarem as ruínas da antiga cidade dos gigantes. O terceiro dizia que eles encontrariam uma inscrição e deveriam fazer exatamente o que ela ordenasse. Já o quarto afirmava que eles reconheceriam um príncipe desaparecido quando ele lhes pedisse ajuda em nome do próprio Aslan. Parece simples, mas não foi isso que aconteceu, porque os erros começam quase imediatamente. A Gil esquece partes importantes dos sinais, o Eustáquio percebe as oportunidades e os dois falham logo na primeira instrução. E é justamente aqui que o mistério começa a ficar ainda mais interessante, porque quanto mais eles erram, mais difícil se torna encontrar o príncipe desaparecido. E durante a jornada das crianças, a Gil e o Eustáquio, eles recebem a presença do personagem Brejeiro. Depois que eu li essa história, eu gostei bastante do Brejeiro. Porque a coragem dele não nasce do otimismo, ela nasce da perseverança. O brejeiro não acredita que tudo vai dar certo. Ele simplesmente decide fazer o que é certo, mesmo quando acha que tudo vai dar errado. E enquanto isso, o grupo continua avançando para o norte. E é nesse momento que surge a personagem responsável por sustentar boa parte do mistério da história, que é a Dama de Verde. Desde a primeira aparição dela, existe algo estranho acontecendo. Ela parece amigável, ela parece prestativa, ela parece alguém que as crianças podem confiar,
mas existe uma sensação constante de que alguma coisa não está certo. Alguma coisa está acontecendo, só que eles não conseguem captar o que é. E é essa uma das coisas que eu mais gostei aqui do livro. O leitor vai juntando as peças aos poucos. Sempre existe uma suspeita, sempre existe uma dúvida, e ninguém consegue enxergar a verdade por completo, porque essa personagem, que é a Dama de Verde, ela consegue maquiar muito bem os planos dela, as intenções dela, mas ninguém consegue enxergar a verdade por completo. Em determinado momento, a Dama de Verde orienta as crianças a seguirem para Harfang, que é o castelo dos gigantes, e eles até aceitam. O problema é que aquilo era exatamente o que ela queria, fazia parte dos planos dela. Ao chegarem no castelo, tudo parece perfeito. Comida, conforto, segurança, descanso. Mas existe um detalhe que vai fazer toda a diferença na história. Eles não eram os convidados, eles eram o jantar. Os gigantes pretendiam transformá-los no prato principal de um banquete. E é nesse momento que os personagens percebem que foram manipulados, só que eles ainda não sabem por quem e nem por quê. E é justamente isso que mantém o mistério funcionando tão bem. A cada capítulo surgem novas perguntas. Quem realmente é a Dama de Verde? Será que ela é uma pessoa boa? Será que ela é uma pessoa má? Por que ela apareceu justamente naquele momento? Qual é a relação dela com o desaparecimento do garoto Hylian? E quanto mais a história avança, mais evidente se torna que ela está escondendo alguma coisa. Mais evidente se torna que ela tem alguma coisa a ver com todos aqueles problemas que vêm acontecendo nos últimos anos. E depois de escapar dos gigantes, o grupo finalmente encontra o caminho para o mundo subterrâneo, que ficava escondido sob as terras de Nárnia. E é aqui que a história alcança o seu ponto mais forte. Aqui a ambientação muda, não existe céu, não existe sol, não existe chuva, não existe vento, existe apenas escuridão, cavernas e uma sensação constante de isolamento total. É nesse reino subterrâneo que a verdade começa de fato a aparecer. E é aqui que o grande mistério da história finalmente vai se revelando. Porque a Dama de Verde, ela não era apenas uma viajante encontrada pelo caminho. Ela não era apenas uma personagem misteriosa. Ela estava por trás de tudo. Era ela quem estava bolando todos os planos. Era ela quem estava manipulando as crianças. Ela estava ligada ao desaparecimento do príncipe Hylian. Ela estava manipulando todos os acontecimentos desde o início. E tudo aquilo que se parecia coincidência começa a fazer sentido de fato. De repente o leitor entende por que ela apareceu, por que conduziu os personagens para determinados lugares, e por que tantas coisas pareciam erradas desde o começo da história. Mas existe uma cena que, para mim, ela supera várias outras cenas, que é a cena do encantamento. Em determinado momento, os personagens começam a duvidar da própria realidade. Eles começam a questionar se as terras de Nárnia realmente existem, se o sol existe, se o próprio Aslan existe. E o responsável por enfrentar essa mentira é justamente o brejeiro. Não através da força, mas através da convicção que ele carregava consigo mesmo. É uma das cenas mais memoráveis de todas as crônicas de Nárnia. E talvez seja justamente por isso que a cadeira de prata ela funciona tão bem. Porque aqui ela não depende de grandes batalhas, ela não depende de guerras gigantescas. Ela constrói a sua história através do suspense, do mistério, da investigação e de uma revelação que permanece escondida mesmo durante boa parte da narrativa. A Cadeira de Prata começa com o desaparecimento de um príncipe, mas rapidamente ela se transforma em uma investigação cheia de pistas, sinais esquecidos, armadilhas e segredos escondidos. Ao longo da jornada, a Gil, o Eustáquio e o personagem, o brejeiro, eles tentam descobrir quem está por trás desse mistério todo. E a cada capítulo, a Dama de Verde se torna ainda mais suspeita, até que finalmente nós descobrimos toda a verdade. E talvez seja justamente isso que torna esse livro tão especial dentro da série das Crônicas de Nárnia. Enquanto muitos dos outros volumes
são lembrados por suas batalhas, por suas guerras. A Cadeira de Prata aposta em algo totalmente diferente. Ela aposta no mistério, no suspense, na descoberta e na construção de uma vilã que permanece escondida atrás de uma máscara durante boa parte de toda a história. Por isso, se você gosta de histórias que vão revelando aos poucos os seus segredos, existe uma boa chance de você ler A Cadeira de Prata e você se surpreender totalmente. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já leu A Cadeira de Prata? Em que momento você percebeu que a Dama de Verde estava escondido atrás de todos esses fatos, atrás de todos esses problemas? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse livro. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas que gostam de livros, de resenhas e principalmente das Crônicas de Nárnia. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativa o sininho para você não perder as próximas resenhas da série. Meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo conteúdo. Um abraço.